Olá, hoje estamos aqui no GRESF para fazer uma visita à exposição sobre Santos Dumont aqui em Foz do Iguaçu e a sua importância para a criação do Parque Nacional do Iguaçu, para que essa área fosse pública, para que todas as pessoas pudessem aproveitar. E também vamos conhecer um pouco desse prédio, que foi o primeiro aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, chamado de Aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, com uma arquitetura bem típica brasileira da época para manter uma identidade brasileira. Então, acompanhem o vídeo. O prédio do primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu fica no GRESF, que é o Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu. Para você que vem visitar, você que é aqui da cidade e ainda não conhece, esse prédio, esse espaço fica localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo ao Terminal de Transportes Urbanos, o TTU, e próximo do cruzamento da Avenida JK Juscelino Kubitschek com a Avenida República Argentina. E você pode entrar com seu carro e deixá-lo estacionado, ao entrar no GRESF, do lado esquerdo mais próximo a esse prédio. E quem está para nos receber é esse belo Ford antigo, bem preservado e bem cuidado. Aliás, ele faz parte de uma exposição permanente de carros antigos, onde nesse prédio histórico, lá dentro, tem inclusive um Ford T. Atentem-se a esses detalhes desse lindo prédio histórico, como ele foi feito, os detalhes da coluna, desse arco, também essas armações em madeira para sustentar o teto. Olha que lateral bonita desse prédio. E aí é a entrada, onde estavam preparando a associação de artistas aqui de Foz do Iguaçu, uma dessas associações da cidade, estava preparando uma exposição que, aliás, já iniciou. E esse é o Paulo que vai nos guiar e contar essa bela história sobre Foz do Iguaçu e a aviação, com esse prédio icônico e lindo, e também a passagem tão importante de Santos Dumont na Terra das Cataratas. É um centro de memória, já é um patrimônio tombado do município, já é um avanço, né, nas políticas culturais, mas e que tem essa proposta de dialogar a partir de mais ou menos 600 anos. Nessa ilustração que o Paulo nos mostra, são povos nativos como viviam nas terras de Foz do Iguaçu e os caminhos que eles seguiram para chegar nessa região aqui do Brasil. E esse é um mapa de Foz do Iguaçu de 1929. E essa é a foto da primeira pessoa, o primeiro aviador que pousou aqui em Foz do Iguaçu. E registros históricos daquela época. Lembrando que antes desse terminal, que é do início dos anos 40, essa área já era usada como campo de pouso. Aqui, a Festa da Asa de 1936, que foi feita nesse lugar, mas ainda sem esse prédio, que não tinha um hangar, né? Aqui, senhoras da sociedade iguaçuense, os aviadores que eram antigos como, né, da cidade, aqui fotografando como é que era a chegada do avião, que ele ia margeando o Rio Paraná. Quando ele chegava na igreja São João Batista, que era diferente da igreja que é hoje, mas era ainda assim um grande prédio, ele observava a igreja, mas o aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu. Aqui tem uma placa original de 1941 e observe a palavra mais destacada, a grafia da palavra, Iguaçu. E posteriormente Iguaçu tem lá o verbo criar. Olha como se colocava criar nesse momento. Não era criar como a gente fala, era criar. Tal qual se fala o espanhol. Que nós recordamos, estamos numa região de fronteira, Paraguai e Argentina. Então, as palavras ao longo do tempo vão sofrendo também alterações. Breve, por exemplo, se a gente pudesse fazer hoje um exercício assim, ó, já existe teletransporte, todo mundo pode se teletransportar. Se a gente se teletransportasse agora para qualquer aeroporto do mundo, Tóquio, Nova York, Berlim, Kinshasa, se tirar as pessoas e as placas, talvez a gente, ao acordar, ao se teletransportar e se deparar, de primeiro, de choque, assim, de primeiro, a gente não vai saber em que lugar do mundo nós estamos.
Porque os aeroportos hoje eles têm um padrão, então eles têm que seguir um padrão internacional. E eles são chamados de espaços que são quase como espaços que você pode estar em qualquer lugar. Você não consegue identificar por aquela arquitetura. Você sabe que você está no aeroporto, mas você não sabe que lugar do mundo. Diferente desse aeroporto. Esse aeroporto ele é único. E ele foi um aeroporto construído no oeste do Paraná em 1941. Começou em 38 e terminou em 41. Por um arquiteto mineiro chamado Ângelo Gurgel. O Brasil tinha uma influência muito forte da França. Toda a elite brasileira, pensadores, estava muito envolvido. O que era ser bom era se fosse francês. Tudo que não fosse francês era ruim. Então, os Estados Unidos, o Rio de Janeiro tinha paisagens que remetia à França. Agora entramos na exposição Asas da Memória, Santos Dumont na Terra das Cataratas. Santos Dumont tem a ver com toda essa história que eu estou passando para vocês. Aqui então nós temos essa exposição dedicada à vida e obra dele, e principalmente a passagem de Santos Dumont aqui em Foz do Iguaçu, no ano de 1916. Santos Dumont, gente, ele foi um ser humano que ele conseguiu sintetizar, ele conseguiu ser a expressão do que tinha de mais avançado no tempo dele. É óbvio que o Santos Dumont pensava assim, olha, eu preciso fazer isso, porque eu tenho que fazer minha compra no fato hoje. Não, ele não pensava assim. O Santos Dumont ele vem de um contexto, a família dele era algo que era a base, né, moral, e não só a base moral, como a base científica. O pai dele já tinha sido um grande mecânico, um dos primeiros a desenvolver motores aqui no Brasil, a andar de carro a motor a combustão no Brasil, no continente sul-americano. E ele instruiu o Santos Dumont que o futuro naquele momento, que tinha de mais avançado, por exemplo, hoje, é seu filho? O que você aconselharia ele a estudar? Fala assim, filho, isso aqui ó, é o futuro. Internet. Bueno, dale. Então essa figura, ele nasce num contexto em que a mecânica é igual hoje à nanotecnologia, a biotecnologia. Então o pai dele falou assim, o futuro é mecânica, vai estudar mecânica. No Brasil? Não. Vai se formar na Europa, na França, como todo mundo fazia isso, tinha dinheiro. Então ele veio num contexto que o pai dele, além de mecânico, também estava ligado à cafeicultura. Mas por que os Estados Unidos não aceitam, por exemplo, a ideia de que Santos Dumont é o pai da aviação? Uma teoria, ou uma explicação, uma hipótese. O Santos Dumont não tinha preocupação econômica. A questão dele não era inventar alguma coisa para poder ficar rico, porque rico ele já era, e muito rico. Então, quando ele estava inventando peça, ele não inventou o avião. Ele desenvolveu uma aeronave, mas o que ele fez de grandioso foi voar, que até então ninguém tinha visto. A frente dele é essa parte. Ele voou durante 6 segundos aonde? Em Ibiritiba, não. Ele voou 6 segundos em Champs-Élysées, que era o centro do assim chamado mundo civilizado. Então assim, gente, isso é muito importante. Ele modificou as relações humanas, porque até então, toda a motricidade social, ela se dava ou através dos animais. Então tudo é, vamos viajar, vamos. Qual que é o tempo? Sei lá, 7 léguas, 8 léguas de distância, né? Quantos dias? Porque era desenvolvida na charrete, cavalo. Ou nos vapores que vinham, geralmente de Buenos Aires, ou de Guaíra, aquela região, né? Então ele colocou aí agora um novo parâmetro de velocidade. Se algo acontecia em Buenos Aires, quanto tempo demoraria para chegar em Misiones, em Posadas? A escravidão, quando acabou no Brasil, quanto tempo demorou para ter conhecimento em outras regiões do Brasil? A gente está falando de um tempo em que a velocidade é outra, né? E isso tem impacto político, porque às vezes você estaria num fronte de guerra, não tem a história de
de um japonês que ficou 50 anos lutando e não avisaram para ele que a guerra tinha acabado? Então, assim, um novo marco na história humana vai ser estabelecido. Foi o primeiro modelo feito em série. Ele fez o projeto e falou assim, ó, quem quiser produzir, que produza. Ele não patenteava as suas obras. Estava fazendo suas refeições, era numa cadeira desse tamanho, uma mesa desse tamanho. Olha ele lá de bigode lá não. Quando ele ia a Paris, ele gostava de ser servido assim. E ele, nessa atividade de aviação, ele desenvolveu outras coisas também. Por exemplo, o relógio de pulso. Porque no manejo da aeronave, nessa época o relógio era de bolso, de pegar ele aqui. Então, manejar a aeronave e ficar com o relógio aqui, cronometrando, era uma coisa que era difícil. Então ele preferia, sugeriu a um relojoeiro, um engenheiro importante, Cartier ou Chartier. Ele falou para ele, precisa ser feito alguma coisa. Desenvolveu o relógio de pulso, que daí ele poderia manejar e ao mesmo tempo olhar o tempo em que ele gastava. Santos Dumont tem a ver com missões. Vamos lá. No ano de 16, Santos Dumont estava numa reunião, se não me falha a memória, no Canadá ou nos Estados Unidos, foi até o Chile, do Chile ele foi até Buenos Aires. Em Buenos Aires alguém comunicou a ele sobre as cataratas. Mas nessa época, visitar as cataratas era ir em Missões, Porto Aguirre. Não era ir para o Brasil. Não tinha estrutura. Porque não estava desenvolvido, não. Só que os argentinos já estavam à frente do Brasil. Tanto que o Parque Nacional Argentino é de 1935, se não me engano, não fala a memória. Se não for de 35, é de 38. Mas assim, Santos Dumont chegou em Buenos Aires ele tomou o vapor, subiu até Missões, em Posadas. Aí vai entrar agora essa figura. Essa figura é tida como um dos primeiros hoteleiros aqui em Foz do Iguaçu. A família Engel, Frederico Engel. Frederico Engel, ele tinha um hotel chamado Hotel Brasil. Seria aqui nas proximidades. Só que vamos lembrar, a primeira forma que se deu da cidade de Foz do Iguaçu, o Estado Nacional chegou aqui através da Colônia Militar de Iguaçu, que durou de 1889 até 1912. Numa colônia militar você não tem venda de terra. Quem define isso é o ministro da guerra e o chefe da colônia. Você fala, ó, eu quero ir para a colônia morar, eu quero ser um colono. Então ele vai ver um lote de terra para você desenvolver. A família Engel, Frederico Engel, ele arrendou as terras de um personagem que eu vou entrar agora, que você perguntou. Jesus Val. Jesus Val foi um espanhol radicado aqui nessa região. Os argentinos falam que ele é uruguaio, os brasileiros falam que ele é paraguaio, os paraguaios falam que ele deve ser uruguaio. Ninguém quer segurar a criança. O Jesus Val foi uma figura importante porque ele era um industrial. Nessa época, quando a gente fala de indústria, é erva mate e madeira. Você extrair erva mate e cortar madeira e levar para o Rio Paraná. O Jesus Val ele tinha negócio em todos os lugares: Paraguai, Argentina e no Brasil. Nessa época, essa margem do Rio Paraná, que hoje é Foz do Iguaçu, isso aqui era controlado por argentinos. Aqui se falava espanhol, guarani espanhol, e a moeda corrente é peso. Só vai deixar de ser assim mais ou menos em 1920. Só a partir de 30 que brasileiros passam a ser a maioria aqui. Até então era argentino. E a principal cidade era Posadas. O Santos Dumont deram um jeito, foram até Posadas, encontraram com ele lá, trouxeram o Santos Dumont aqui. O Santos Dumont ficou hospedado no Hotel Brasil e ele visitou as cataratas. Olha como que era a visitação nas cataratas nessa época. Era uma aventura de um dia inteiro. Não era como hoje a gente vai 1 hora, 2 horas, não. Isso aqui levava o dia todo para chegar. E o Jesus Val, há quem diga que ele foi o precursor do Uber ou do 99, porque ele alugava a jegue para as pessoas irem até lá. Então, o Santos Dumont ficou lá, e aí dizem que ele falou essa famosa frase, né? Ele ficou na beira de um toco olhando para o abismo, e a galera, agora esse cara vai morrer aqui. Aí ele falou, não se preocupem, as alturas não me perturbam, não se preocupem. Esse foi um senhor que acompanhou ele, e aqui é os documentos de um outro senhor que acompanhou ele,
que era funcionário da prefeitura. Foi o Antoine de Saint-Exupéry, escritor do Pequeno Príncipe, foi uma obra muito conhecida, francesa. Ele também estava na Argentina e ele sobrevoou as cataratas, tirou foto online. Jesus Val aceitou? Não. Porque ele falou, eu já desenvolvi uma indústria de corte de madeira e a indenização, ele falou que era pouco, né? Sempre, lógico. Então ele relutou, mas no fim ele acabou sumindo. Ninguém sabe qual foi o fim de Jesus Val, um mistério até hoje. E a contribuição então de Santos Dumont foi ter feito essa denúncia e ter sido ali um grande esforço para o que viria depois, que é a construção do Parque Nacional do Iguaçu e a existência desse aeroporto. Então, e que tem um material que de fato corrobora e foi importante para o estado do Paraná, foram os irmãos Rebouças. O André Rebouças escreveu em 1873, reiterou em 1886, quando o Brasil teria o primeiro Parque Nacional. Porque ele já tinha ido em Yellowstone, nos Estados Unidos. E a ideia de Parque Nacional nos Estados Unidos era, se os Estados Unidos entrar em guerra com o México ou com qualquer outro país, a gente precisa ter uma reserva que vai fornecer para a gente insumo. Para a gente, madeira, a época que a gente está falando, insumo para poder desenvolver navio, ter o carvão, que é a força motora, né, daquela época. Então essa era a ideia de Parque Nacional. Vamos ver agora mais um pouco dos detalhes deste prédio. Olha que lindo relógio da época. Era desde as 7 quedas até aqui. Tudo isso era para ser o Parque Nacional. Não só aquela parte que hoje é o Parque Nacional, mas tudo isso. Então, assim, é importante a gente dar nome às pessoas que, de fato, escreveram e reivindicaram uma ideia, né? Mas não dá para tirar, aqui o intuito não é diminuir o Santos Dumont. Ele foi importante. A contribuição dele foi basilar. Mas essa discussão também já tinha ocorrido num outro tempo, e com o exílio de André Rebouças, essa situação um pouco se perdeu. Vejam um pouco mais da parte interna deste prédio e também um pouco da coleção de carros, a exposição permanente que tem aí nesse prédio do antigo aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Aí temos o Ford T, 1925 o seu ano. Essa parte lateral, onde agora eu estou, ela não é original. Esse espaço ele foi acrescentado. Até parte das paredes internas, sim, parte do original, mas aproveitaram para fazer esse salão adicional. E aí no fundo era onde tinha um antigo campo de pouso, onde as aeronaves ficavam estacionadas, onde hoje é parte do Clube Gresf, tem esse campo de futebol, e a mata original. Dessa maneira. E aqui era o fim da cidade praticamente. A partir daqui só era floresta e fim do mundo, né? Isso. E aí temos um óculos de realidade virtual, onde temos a imagem de como era o aeroporto lá nos anos 40. De que forma as aeronaves ficavam dispostas no terreno, né? Isso aqui é um vídeo que vocês também podem encontrar no YouTube, tem um QR Code ali na entrada. Então aqui é uma recepção entre o JK, o Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, e o Stroessner, né, que na época era o presidente paraguaio. Então, ao fundo é a pista de couro, de colar, e aquela parte e aqui são aeronaves nesse momento, as mais modernas.
todos numa casa que está aqui ao fundo, que era a casa de manutenção, onde também tinha uma oficina aerostática, né? Que via, previa o clima, tal, se ia chover ou não. Portos, maleiros, né? Mecânicos maleiros. E aqui as famílias também vinham para tirar as fotos da época. Cada época tem sua pose, né? Aí é a casinha onde ficavam os equipamentos de manutenção, lá no início dos anos 40 até o fim desse aeroporto nos anos 70. Agora vamos conhecer um pouco do piso superior, no local onde ficavam os controladores de voo da época. E embaixo, onde hoje é a exposição sobre Santos Dumont, é onde antes eram os escritórios das companhias aéreas da época. Como que essa região passou por distintas transformações. Então aqui nós temos algumas transformações tecnológicas. As modalidades de telefone, de fax. Já usaram fax? Já. Para vocês já. Pero ellas. Já usaram fax? Não. E esses instrumentos aqui, que foi fundamental para a comunicação nesse escritório, são o telégrafo. O telégrafo na qual você pode Morse. Por quê? Porque essas máquinas eram de filme. E o filme você tinha o rolo de 15 imagens, 16 imagens, tinha um de 24 e tinha um de 36. Só que o de 24 e de 36 era muito caro. Então, assim, além de pagar pela revelação, né? E tinha que, após fazer as fotos, levar o filme até um lugar que você comprou. Após 15 dias ficava pronta as fotos reveladas. Então você tirar uma foto era realmente uma experiência. Uhum. E aí quando você estava ansioso para ver a foto era sem cabeça e sem pé. Então aqui uma sala agora de numismática. Ou seja, uma sala dedicada à coleção de moedas e cédulas de dinheiro do mundo. Aí tem de várias partes do mundo. Organizado pelo Marcos. Isso aqui eu vou mandar para um amigo meu chamado Enzo. Legal. Ele aqui ó, nós temos alguns objetos dedicados à aeronáutica e essas esculturas que são de um controlador de voo que também era artista, seu Alvarenga, um grande artista aqui de Foz do Iguaçu. E aqui é onde a magia acontecia. Os controles de voos aconteciam nessa sala através desses radares, através do telégrafo. Lá em cima também poderia subir, mas é mais difícil. E aqui tem Um por dentro. mas na época era de ponta. Imagina uma Olivetti, na época da Olivetti, como você tem um... Aqui são os radares da época. O aeroporto funcionou até 1972. É, de 41 a 72. Tchau, já vai? Tem um livro lá embaixo, gente, vocês podem assinar, por favor? Vamos fazer nossa foto final. Mas poderia sair por aqui também. Vamos para o caminho mais longo. Grigor Maquete. E aqui é o acesso à torre de controle da época. E aqui acabei de acessar a antiga torre do aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu. Inclusive aqui tem esse papel, essa plaquinha informando a distância do Rio de Janeiro, 1.200 quilômetros. O aeroporto que funcionou aqui de 1941 até o ano de 1972. E aqui à minha direita
é onde ficava a pista de pouso, que tinha cerca de 1 quilômetro de extensão. As aeronaves ficavam estacionadas aqui nesse espaço onde tem o Clube Greshf, e também usavam parte dessa mata que hoje é parte do terreno do Batalhão do Exército aqui de Foz do Iguaçu. Então, um resgate e manutenção da memória, da história. Agora eu vou descer, vou voltar lá para a parte intermediária para chegar no antigo saguão do aeroporto. E aí, gostaram da visita? E para concluir, queria mostrar para vocês esse avião, que é um modelo americano de uma empresa de lá dos Estados Unidos. O primeiro avião a pousar aqui. Mas não, esse não é original, é uma réplica, que vocês viram inclusive o original na foto que mostrei no vídeo. E a pista de pouso, como vimos, ficava aqui do lado, onde tem essa sede social do Clube Greshf, à esquerda, até a área onde hoje é a área verde do Batalhão do Exército. Por favor, não deixem de curtir o vídeo, comentar, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o canal e comente para que a gente continue nesse trabalho trazendo novos conteúdos para vocês. Saudações!